Continuando com a política ainda, a gente está acompanhando aqui, né, Zezé, a movimentação das peças no tabuleiro da corrida eleitoral. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas novidades. Na reunião em que o Centrão confirmou apoio a Geraldo Alckmin, ACM Neto, presidente do DEM, disse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava ausente porque estava em exílio forçado. De acordo com o Estadão, as viagens para o exterior de Maia e do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, que evitam ficar inelegíveis, custaram 250 mil aos cofres públicos. Os gastos se referem a diárias de servidores e custam em aviões da Força Aérea. O jornal Estado de São Paulo também traz a notícia de que a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara começa a ficar ameaçada pela indefinição do Centrão em definir o vice para Alckmin. Para garantir a eleição do Tucano, os líderes dos partidos do bloco podem até rifar o acordo para reconduzir Maia à Câmara, caso o DEM tenha que indicar o vice. E se Alckmin vai ter 40 vezes mais tempo de TV do que Jair Bolsonaro, o PSL deve contra-atacar pelo WhatsApp. Segundo a revista Piauí, só Major Olímpio participa de 897 grupos na rede de troca instantânea de mensagens. Cada mensagem que ele dispara pode alcançar 220 mil pessoas. Já Bolsonaro e seus filhos, Eduardo e Flávio, têm um alcance de cerca de 1 milhão de pessoas. A candidatura a deputado federal de João Campos, do PSB, filho de Eduardo Campos, tem provocado desconforto dentro do partido. O apoio efetivo de lideranças do PSB para que Campos tenha uma votação expressiva na sua estreia desorganizam as bases eleitorais do estado. Os insatisfeitos chamam a estratégia de campanha como rolo compressor. Isso, é o rolo compressor. Ainda tá a novela do vice, né? A novela, esse rolo compressor eu achei interessante aí lá em Pernambuco, né, terra da família Reis, e obviamente o pessoal do PSB quer a estreia aí do filho do Eduardo Campos, assim, uma estreia, um debut, eu vou te contar, né? Mas então, eles estão irritados, assim, parte dos parlamentares, principalmente do PSB, está irritada, porque lá tem muito voto de cabresto. E esses votos de cabresto, eles estão direcionando todos para o João, o que vai fazer com que falte para outros e muitos acabem nem se reelegendo. Então, né, isso daí é um problema. Agora, a história do vice é complicadíssimo, né? Nenhum tem o vice ainda. Alguns estão querendo um vice político, outros um vice eleitoral. A diferença entre um e outro é que o vice político vai ser um cara para trabalhar no depois, a hora que o cara foi eleito, o candidato estiver lá em Brasília, e o eleitoral é o puxador de votos, né? Eles buscam, cada um busca um vice com um perfil, mas o fato é que nenhum deles conseguiu até o momento essa tampa da panela, né? Que pode nem ser, assim, tampar tão bem a panela. Não vai se encaixar muito, não. Mas que, né, sirva para alguma coisa. A história do Josué foi uma coisa bem chata, né? O Josué Alencar, o nome dele é Gomes, mas a gente chama de Alencar, que é para todo mundo saber que é o filho do Zé Alencar. Era uma figura que havia uma noiva que havia sido prometida pelo PR ao Geraldo Alckmin. Quando veio o PR para o Blocão, trouxe a condição do homem ser o vice, só que não tinha falado com o homem. Nossa, isso que... Ele veio, exigiu para vir que aceitassem Josué como vice, só que o Josué não queria, Deus sabe lá por quê. Uma das razões seria a proximidade da família dele com o ex-presidente Lula. Mas ficou esquisito, porque o Blocão, então, não fazia tanta questão que fosse ele, porque não perguntaram pra ele, não combinaram com os russos. E agora o Blocão tá falando, pode ser alguém fora do Blocão. O Blocão, na verdade, de quem foi a exigência para
para que fosse o Josué? Do Valdemar? Foi do Valdemar Costa Neto. Ele chegou e falou, ó, eu venho, mas só venho na condição de vocês aceitarem o Josué como vice e o Alckmin também. Aí disseram, oh, sim, ótimo. Porque ele é um nome tranquilo mesmo. Vem do empresariado, apesar de ter uma diferença com o empresariado brasileiro, ele não pensa exatamente igual, mas vem do empresariado, é um cara que não cria problema. Então, para onde o Valdemar Costa Neto fosse, o Josué era um vice que quem estava do lado de lá e tinha que engolir, ele também estava feliz em engolir. Né? Veja, o Lula chegou a querer ele como vice do poste do PT. O próprio Ciro, quando estava negociando, não se opunha até o Josué, apesar de que naquele momento eles não estavam juntos com o Ciro, mas também não haveria problema. Então, era uma figura assim, tranquila. Mas só que o povo não tinha ouvido o homem, né? E isso daí faz toda a diferença, né? Nossa, mas ficou muito estranha essa história aí. Pelo amor de Deus. Quando falaram que era pra pôr o homem lá, que ó, tá tudo certo, o Jadson falou, bom, então tá resolvido. Aí vai lá o cara fala, não, preciso ver melhor, eu tinha me comprometido não sei com quem.